amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também. Porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Pode Empreender da Academia de Negócios com Alma e sempre trazendo um convidado, uma convidada. Fiquei alguns dias fora, de aparecer aqui na telinha, estava em viagem, lua de mel, casamento, férias e trabalho lá fora, buscando mais conhecimento, buscando mais experiências, e teve uma turma excelente que foi passando por aqui, foi fazendo esse Pode Empreender com muita maravilha, sensacional, extraordinário, sobrenatural e também os nossos de segunda-feira, nosso podcast também, tivemos pessoas aqui nos apoiando, nos ajudando, e aí você vai ver uma sessão aí de movimento. Então você que ainda não segue o canal, vai lá, clique no sininho também, marque lá para você receber as notificações. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, uma convidada que a gente admira muito, principalmente o Euler, porque trabalha muito com o desenvolvimento humano, desenvolvimento de criança, a fala, descomplicando a fala, das crianças e ajudando ela a crescer, que é a nossa fonoaudióloga Marisete Moreira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com todos vocês e já confirmando aí, já siga para mais informações, para que tenha esse conteúdo de crescimento em todas as áreas da vida. E realmente é um prazer estar aqui contribuindo, aprendendo todos os dias. A gente fica muito honrado, E dentro da Academia de Negócios, você é a única fonoaudióloga que nós temos lá dentro. E também, além de tudo, é professora, dá aula na faculdade. Fala um pouquinho dessa Marisete Moreira, que também não é da região, Essa veio, como diz, buscando novos horizontes, enfrentando desafios e chegando aqui. Fala só um pouquinho da Marisete Moreira, que chegou hoje nessa mulher sobrenatural que hoje faz a diferença por onde passa. Eu estava até fazendo uma reflexão essa semana sobre toda a minha jornada, que alguém me perguntou como que eu escolhi a fonoaudiologia. E eu falo muito que a fonoaudiologia me escolheu. Lá em 2014, quando eu vim do Pará, sou paraense, de nascença, morei lá até meus 17 anos na roça. Depois eu fui pro Goiás, para Anápolis, depois eu fui para Goiânia. E essa jornada foi assim bem difícil, porque eu não tinha condições financeiras para bancar a minha faculdade. Sempre foi meu sonho estudar, tanto é que eu vim de lá para estudar, mas eu não tinha essa condição de estudar. E com muito trabalho, muita batalha, entrei na faculdade, fiz minha faculdade, com a ajuda, lógico, dos meus pais, conforme eles foram conseguindo me ajudar. Mas hoje eu sou
muito honrada a Deus por ter me prestigiado com essa profissão linda que eu ajudo muitas pessoas, crianças que ainda não falam, pessoas que estão com dificuldade para comer, para engolir. E tudo isso é uma honra. Eu até, tem hora que eu falo assim, gente, como que eu cheguei aqui? Sinceramente, falo assim, como que eu cheguei aqui? Mas isso diz que sim. Quando você olha para trás e não sabe muito como que você conseguiu chegar, é porque é Deus colocando realmente a mão ali. E não é fácil, não é falar assim, ai, porque só fala de Deus, fala de mentalidade, fala não sei do que, e acha que é só ficar ali esperando, eu penso positivo e vai chegar. E não é assim, você tem que ir todos os dias desafiando você mesma e desafiando as barreiras e vencendo. Então a Marisete de hoje, agradece muito a Marisete de antes por não ter desistido, mas fica feliz por hoje estar nessa batalha de realmente ter participado de dar aula na faculdade, de ensinar novos profissionais e ter esse crescimento. Olha só, gente, vai pegando os insights, porque a Marisete está aqui para dar uma aula para nós, já começou uma aula de sobrevivência, né? Porque na verdade não tinha condições, mas teve a coragem e a ousadia. Marisete, eu também já fiz essa pergunta várias vezes para mim. Como que eu consegui? Por que eu estou aqui? E eu lembro como se fosse hoje, né? Quando a gente, independente de crença e religião, mas a gente tem um Deus que a gente segue, que a gente ama. Mas quando a gente construiu a imagem da Senhora Aparecida lá em Bom Jardim, que se tornou a maior do mundo em fibra, aí tinha um posto lotado de caminhão. Eu falei assim, Deus, eu não tenho inteligência para chegar onde eu cheguei, o que eu fiz. Como que foi? Por que eu fui escolhido? E foi como Deus desse uma resposta. Olha para dentro de você. Olha para você ver o quanto você trabalha, da forma que você trabalha. Olha o tanto que você dedica, o tanto que você tem coragem. E que a gente estava falando isso aqui nos bastidores, né? Para nós dois estarmos aqui agora, foi muita coragem, muita ousadia, porque até isso aqui, esse microfone, saber que alguém vai estar vendo, vai estar olhando, tem pessoas que vai estar elogiando, tem pessoas que vão estar criticando. Então, quer dizer, tem todo um caminho, porque desde o momento que você se expõe, existe uma possibilidade de falar A, B e C. Mas esse é o diferencial, é ter a coragem, a força e a fé, que eu acho que é a primeira trinca que a gente fala, que para minha vida usei muito isso na minha vida, e eu acho que faz todo sentido para você. E é por isso que você chegou onde chegou, porque você estudou, você trabalhou, você buscou, e você hoje é essa profissional que faz a diferença, que é uma professora hoje numa universidade de muito porte aqui na região, né, que faz um trabalho excelente também, tem uma nota excelente no MEC, e você está lá fazendo parte. Então, parabéns por ter coragem e honrando ainda, que é o principal, honrando a sua terra, honrando o seu estado, honrando o seu Pará, mas você fala, eu preciso buscar novos horizontes, né? Muito bem, parabéns. Muito obrigada. Mas falando do seu trabalho hoje, né, eu vejo que você trabalha muito também com as crianças, né, que têm um autismo. Como que funciona esse trabalho? Como que você foi migrando para esse trabalho? Ou já veio desde o início essa intenção de trabalhar com crianças e também com crianças que precisam tanto, as crianças especial, que precisam tanto carinho e amor para desenvolver? A questão do desenvolvimento infantil, a minha primeira especialização, assim que eu saí da faculdade, na verdade, na faculdade, no terceiro período, eu já sabia o que eu queria ser, que era na questão dos pacientes neurológicos, aqueles pacientes que estão internados em casa, que usa sonda para comer, aquele buraco aqui para respirar, que é a traqueostomia. Eu saí da faculdade já com uma pós encaminhada nesse critério, para atender essas pessoas. Mas já também, logo em seguida, eu já comecei uma linguagem que é de desenvolvimento da fala, desenvolvimento infantil. Até teve muitos profissionais da época que falou assim, como que você vai dar conta de fazer 2 especializações ao mesmo tempo? Eu falei assim, da mesma forma que eu consegui tudo na minha vida. E as pessoas falaram muito para eu desistir. Foque em alguma coisa, para de querer tudo, abraçar o mundo. Não, mas eu sempre gostei da área da linguagem, mas como eu não era mãe, eu achava que eu não tinha a capacidade de dar o que as crianças precisariam, porque eu não vivenciava a dor daquelas mães. E eu sempre atendi muito voltada para a família, para treinar essas famílias como a fala funciona, como esse desenvolvimento funciona. Há 2 anos, mais ou menos, eu comecei
a me especializar mais pela necessidade da nossa cidade. Porque tem uma crescente muito grande, principalmente das crianças autistas, dos autistas, e os profissionais, não é falando mal de um e de outro, mas vem até profissionais de outras áreas, especialmente de outras áreas, falando muita coisa que não condiz com a verdade. E com essa necessidade de auxiliar, e eu já tinha me tornado mãe, já sabia como toda era essa experiência de viver realmente a maternidade, eu fui para esse mundo e já era apaixonada e apaixonei mais ainda. Aí eu fui tendo estratégia, método de atendimento para que essa fala fosse mais facilitada, porque uma criança com autismo é uma criança que custa muito para os pais. Não é falando, porque é uma doença, não é uma doença, é um sintoma que vem do neurodesenvolvimento, é uma alteração no neurodesenvolvimento. Mas essa alteração causa um custo financeiro muito grande. E o público adoece muito essas famílias. Até os planos de saúde adoecem muito, porque elas já têm direito e esse direito não é lhe concedido. Tem que se brigar muito com essas famílias. Aí já vem muito esse desgaste que a criança não fala, a criança não come, a criança não anda. Então, tem todos esses desgastes e eu vim para auxiliar realmente nessa questão do desenvolvimento das crianças de uma forma mais prática. Olha só. E hoje, então, assim, todo esse trabalho, né, que você fez o seu próprio método, e aí deixou mais um insight, mais uma visão, mais um sinal, mais um código, como você quiser usar a forma de você buscar viver as experiências, né? No primeiro momento você pensou, não, criança não é para mim. E depois você se tornou mãe, você viu que o amor foi muito maior pelas crianças e busca esse. Eu até brinco, Marisete, que eu falo assim, hoje eu estou no trabalho de ajudar pessoas, né, mais velhas, pessoas já profissionais, pessoas já crescidas, pessoas já que já têm um caminho. Mas eu tenho um grande sonho mesmo dessa comunicação com criança. Porque eu brinco assim, o HD está muito limpo ainda, né? É o começo de tudo. Não tem as manias, não tem nenhum vícios que a gente tem que quebrar. E as crenças estão mais fáceis de ser trabalhadas, né? Os seus traumas estão mais fáceis de ser trabalhados. E é o futuro do mundo, né? O futuro do Brasil e do mundo, que são os jovens, as crianças de hoje, que amanhã vai estar aí controlando, governando, administrando. E quanto mais buscar isso, faz uma diferença grande. Hoje, tem um índice hoje, assim, talvez de Barra do Garça, não sei se tem, mas no Brasil, quantas crianças têm esses sintomas hoje? Aqui na nossa cidade tem um número específico, tem um estudo para isso, ou aqui ainda está muito, muito aberto? Via Brasil provavelmente já tem, né, ou não? Os estudos assim mais fechados, o autismo, por que o autismo está tão crescente? Porque os cientistas, eles investem onde tem o retorno. Então está se falando muito de autismo, lógico que tem outras deficiências, outras alterações, outras dificuldades dentro do desenvolvimento das crianças que a gente atende todos os dias, mas não é tão divulgado pela questão financeira mesmo, porque se o cientista está tendo dinheiro ali, eles estão investindo. A nível de região, você não tem um parâmetro assim muito de estudo comprovado, mas a nível nacional, até a nível mundial, a cada 100 crianças nascidas hoje, 33 estão dentro do espectro do autismo. Então é uma porcentagem que vem se crescendo muito. Porque está falando muito hoje, tudo é autismo, toda criança está dentro do diagnóstico, quase não, mas é devido a essa crescente nos estudos, os profissionais vêm se aprofundando mais, a comunidade também de forma geral está mais atenta, né, pelas mídias sociais, por tudo. Então, não é que elas vêm aparecendo, não, agora as pessoas veem mais, é mais comum porque está todo mundo quase falando, então tornou-se comum. Mas não que aumentou muito, sim, o número, mas esse número já vem se percorrendo durante toda a história, muitas gerações. É porque antes não tinha o conhecimento, né? E a gente falava outros nomes, né? Até talvez criança A, B, ou C ou D, ficava jogando nomes para isso, e hoje a gente tem um estudo, tem um entendimento, né?
E a gente tem até um sobrinho que tem um índice assim, mas ele é muito inteligente e faz toda a diferença hoje na vida da família e tudo. Mas por quê? Desde o momento que os pais descobriram que tem, senão já foi um tratamento especial, foi um tratamento diferente, foi um tratamento para ajudar esse desenvolvimento, né? E também eu acredito também tem muitos pais ainda que talvez tem vergonha de falar sobre isso, de buscar isso, ou você acredita que hoje já quebrou esse tabu? Ainda tem muito, principalmente o masculino, o pai, não a mãe em si, mas o pai, por essa questão de que até teve no último congresso que eu fui, foi muito falado sobre isso, que os pais tem uma ideia do filho perfeito. Você, quando está grávida, quando fala assim, estou grávida, você tem aquele ideal do filho perfeito. Não estou falando que criança dentro do diagnóstico não é perfeito, mas você tem aquele ideal da criança. Aí vem uma criança que fala assim, principalmente se é genético, então veio de algum dos lados. E a grande maioria dos pais, dos homens, os pais, eles falam, então a culpa é da mãe. Porque se eu sou perfeito, eu não posso fazer um filho que tem alteração de fala, que não vai falar. Então tem muitas essas dores, principalmente pelas crenças, que eu sou o macho alfa, eu faço o filho perfeito, e essa crença é difícil de ser quebrada dentro da cabeça de um homem. Não são todos, mas a grande maioria que eu vejo dentro. Até eu já atendi algumas famílias que a mãe levava o filho no consultório escondido do pai. Ela falava, não pode postar foto, porque eles não podem, a família não pode saber que eu estou fazendo atendimento com fonoaudiólogo. Porque meu filho tem o desenvolvimento normal, você está ficando maluca. Olha só. São crenças que precisam ser trabalhadas. E o que você acredita, Marisete, que a gente pode fazer, que a medicina, que os governantes pode fazer para ajudar isso? Você acha que tem que levar isso mais para as mídias, levar isso, ou não? Tem que ser o contrário? Você tem alguma ideia para que possa ajudar a família em si, que tem essa criança com diagnóstico desse, para que possa ser melhorado? Na verdade, assim, de forma geral, esse autismo que a gente vê nas mídias sociais, que a gente vê difundindo, que a criança muito inteligente, ou a criança que não sei o quê, ou a criança que não fala, um radicalismo, ou muito inteligente, ou a criança que não fala e vamos deixar ela no canto, é um 8 ou 80, assim, vamos dizer. Os filmes nem isso não relata sobre essa real dificuldade das famílias, porque o autismo de verdade, o autismo que dá trabalho, vamos dizer assim, é aquela criança que não come nada. Não come nada, mas não é porque ela tá com fome, não, ela vai morrer de fome, porque é uma alteração neurobiológica da sensibilidade. A criança não aceita comida, a comida literalmente é um perigo para ela. É a criança que faz birra de se morder, de se bater e de tudo, mas não é nessas birrazinhas que a gente conhece, não. É uma crise mesmo da criança ter uma dor física. E isso é o autismo que realmente dá trabalho, vamos dizer assim, porque é a realidade do consultório. É aquelas crianças que você faz a terapia, a criança falou uma palavra, vem a poda neuronal que faz uma limpeza ali, uma faxina, e a criança para de falar tudo. É a criança que está desenvolvendo bem, com pouco ela perde todas as habilidades. Então é um espectro realmente, é um infinito de coisas que a gente tem que trazer essa família para perto, logo trazer os governantes, porque eles não conhecem realmente a fundo, porque quem que vive isso? Quem que está fazendo leis que realmente funcionam? É quem vive isso, mas na prática as pessoas não estão recebendo essa facilidade. Elas não recebem. Olha só. Então vamos alternando sempre, né? Falando um pouquinho disso, falando um pouquinho disso, e nós estamos aqui falando do Pode Empreender. Então hoje você é uma mulher, né, que tem seu espaço, tem seu consultório, tem um atendimento, é professora, é mãe, é esposa. Como que essa mulher, essa Marisete, consegue agregar tudo e ainda empreender? Tem momentos que é bem mais difícil que os outros, meu marido que eu diga, né? Ele que sabe, às vezes que eu dou umas piradas assim, mas que tá ali sustentando tudo e aguentando.
Mas eu falo muito que você tem que separar por blocos. Não é que você vive um personagem, mas eu, Marisete, ajo de uma forma e Marisete profissional tem um outro protocolo. Então, seguir protocolos me fez muito, muito bem. Porque eu não quebro regras. Meu CPF até quebra algumas regrinhas, aceita passar um monte de coisa, mas meu CNPJ não aceita mais. Depois de muito estudo, de muito quebrar a cabeça, eu não aceito mais muitas coisas. Do tipo, a regra do meu consultório, o protocolo é: eu atendo assim, assim, assim. E eu te explico muito bem quando você chega até mim, a minha forma de atendimento, embasado, lógico, em conhecimento científico e tudo, mas essas regras não são quebradas. Então isso me facilitou muito, porque quando a pessoa vem e quer quebrar essas regras, quer fazer as próprias regras deles, eu falo: não, aqui é meu lado, aqui é o seu. Se você quiser, a gente caminha junto e vai. Senão, cada um vai pro seu lado. Então, essa questão de separar em blocos a Marisete mãe, a Marisete profissional, a Marisete filha, a Marisete esposa, tem me facilitado muito no meu crescimento. Ainda estou me desenvolvendo muitas habilidades, porque tem hora que é muito mais pesado, tem hora que algumas coisas acontecem na vida pessoal que acaba que você vai dando uma fraquejada e o seu empreender também vai indo mais fraquejando, mas você, na grande maioria das vezes não existe essa questão de equilíbrio. Eu fiquei sofrendo muito com esse negócio. A Marisete tem que estar perfeita aqui, perfeita lá. Não. Ou você tem que seguir a saúde, a família e o trabalho, que essa ordem é essencial. Mas quando eu tô Marisete profissional, eu sou Marisete profissional. Quando eu sou Marisete mãe, é Marisete mãe. Porque se eu misturava tudo, isso era um sofrimento assim enorme. Olha só, gente, por isso que eu falo que a importância de você acompanhar, a importância que você tem em casa, você que está no trabalho, você está no carro, você que está tendo a oportunidade de assistir e ouvir, né, esse podcast, porque olha a transparência da Marisete, né? Ela está mostrando claramente que nós não somos perfeitos, que nós estamos buscando evolução todos os dias. E tem um amigo meu, um mestre, José Roberto Marques, que é do IBC, ele fala o seguinte: se alguém falar que está pronto, ele não existe mais, ele já morreu, já foi embora. Porque na verdade esse é o processo, né? Todos os dias ele vai crescer, vai evoluir, e a gente tem que entender que não é tudo 100%. E o equilíbrio, esse equilíbrio que a gente quer andar numa linha, é o próprio coração, né? Se você pôr ele parado ali, se ele ficar na linha ali, ele já parou. Então, na verdade, a gente tem que estar se movimentando. Tem hora que a gente vai cair, tem hora que a gente vai estar na escuridão, tem hora que a gente vai estar com desafios, mas por isso que Deus fez o dia, né? O dia é 12 horas claro e 12 horas escuro. Então, quer dizer, a gente tem muitas sombras durante o caminho, a gente tem dificuldade. E é entender que a gente precisa criar essa lâmpada dentro da gente para que a gente possa saber que amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. E principalmente as famílias, né, que estão vivendo essas dores, estão vivendo esse sofrimento, que é um diagnóstico a mais, né, para ser desenvolvido. Você já deixou bem claro que é um custo altíssimo também. Financeiramente falando, acaba afetando muito o bolso da família. E isso também gera dor, porque o financeiro gera dor, muitas dores para a família. Então nós precisamos construir um mundo melhor, uma caminhada melhor, e a gente buscar esse caminho. E ela também já deixou bem claro que ela já deixou agora que ela tem um protocolo, porque eu estou até repetindo, para que você possa pegar esses códigos muito importantes para você que está empreendendo ou quer empreender. Aqui não falha. O meu CNPJ não pode ter erro mais. Então, da parte dela, ela vai cumprindo todos os protocolos, para que fica mais leve e mais fácil. E o outro ponto é dividir em blocos. Né? Na hora que eu sou mãe, eu estou sendo mãe. Na hora que eu sou esposa, eu estou sendo esposa. Então, quer dizer, entender esses blocos faz toda a diferença para uma jornada e uma caminhada. E como professora, esse bloco de professora para universitário, qual o desafio de estar ali no meio? Não é já criança, são universitários, são futuros profissionais. E como que é esse desafio? Eu falei até hoje para um aluno, um acadêmico de fonoaudiologia, que ele mandou mensagem e eu falei muito disso, que a faculdade do início do ano para cá foi uma virada de chave, assim, que eu não consigo nem explicar como que foi, mas mudou minha vida de uma forma que eu acredito que eu não estaria aqui se eu tivesse decidido, porque tudo é uma decisão, né? Se eu não tivesse decidido entrar na faculdade, entrei com medo mesmo, fui com medo e foi tudo isso, mas a visão
No início agora, mesmo tendo muitos alunos mais velho, que já até fez outras formações, mas eles entraram muito na visão de que a fonoaudiologia era muito só aquilo que você vê ali, muito bonitinho, muito fácil, de certa forma. Você vai trabalhar com criança, é bonito, as pessoas vêm atrás de você, porque as crianças não estão falando, você vai ajudar a falar. Mas o que realmente tem por trás é todo um percurso assim, bem... andar nos pregos ali é bem mais difícil. Inclusive, já teve alguns que o próprio caminho ali vai selecionando. Mas foi um aprendizado gigantesco. A faculdade transforma a gente de uma forma assim, sem igual. Eu falo que você entra uma pessoa e sai da faculdade outra pessoa totalmente transformada, porque a faculdade tem esse poder de transformação assim, na vida da gente, que tem uma visão totalmente mais abrangente. Mas eu entrei realmente na faculdade com esse intuito de transformar profissionais que possa replicar, vamos dizer assim, porque eu sozinha vou conseguir ajudar um número de pessoas, mas imagina vários outros profissionais que têm ali a base, porque eu quis realmente pedir a Deus, falar assim, vou entrar ali na base para mostrar realmente a realidade da fonoaudiologia, o que a fonoaudiologia transforma na vida das pessoas. Então a faculdade foi uma porta de entrada gigantesca para o meu crescimento. Eu agradeço assim imenso os meus aprendizados e o que eu aprendi que eu não vou fazer. Tem um monte também, mas isso abafa assim o caso, que é para não todo lugar tem, né? Olha, e é bem isso, né? Você está deixando claro, e olha só para você ver, você entrou para a faculdade com um pensamento, né, para servir, formar uma base com a ideia que você tem, com o que você acredita e também com o conhecimento que você tem. Então essa base, então você entrou muito mais para servir e o quanto você aprendeu com esse resultado. Então a gente sempre fala assim, o que você joga pro universo. A lei da atração, para algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam, mas eu falo que eu acredito na lei da atração por causa disso. É quando você, até na oração, quando você ora, muitas vezes você fica pedindo, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso e tal. Então o que você está jogando para o universo? Pedindo. E o que o universo responde? Né? Então ele responde a mesma coisa para você. Então a gente estava até no final de semana no Rio e tinha um amigo nosso que gritava e a voz dele dava o eco e respondia para ele mesmo, né? Então esse ponto é isso, é como o universo responde para a gente. E a gente fica lá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O que o universo quer da gente? Me dá, me dá, me dá, me dá. E a gente não consegue. Então na hora que você consegue mudar essa chave e falar assim, o que eu posso fazer para ajudar o universo? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? O que eu vim fazer no mundo? Qual que é o meu servir? E isso vai fazendo as pessoas se tornarem pessoas melhores e o mundo ser um mundo melhor. Então, esse é mais uma chave, mais uma lição que você entrega para nós aqui, que eu estou tentando passar para as pessoas um jeito leve, porque da forma que você falou, você entregou claramente isso para nós, né? Que é o servir, que aí vem a recompensa, sem você estar buscando essa recompensa, mas ela vem, porque vem algo a mais. E agora como empreendedora, né? Hoje você está com a sua empresa, seu negócio, seu CNPJ. Como que está funcionando hoje isso tudo dentro da sua empresa, do seu negócio? Como que a sua empresa está rodando? Tem uma contábil? Qual que é os seus sonhos como empresa? O que você pode compartilhar com a gente essa jornada? E também aonde é seu consultório, aonde você atende, como que faz para te procurar, para a gente já começar a entender também um pouquinho dessa empresa maravilhosa, né? O meu consultório físico fica na Clinvita, ali na Rua Chavante, em frente ao Secap. Eu atendo... A forma de me procurar mais fácil é no meu Instagram, descomplicandoafala.mari. E eu respondo dentro do possível todas as pessoas que entram em contato, esclarecendo da melhor forma. Minha agenda está fechada, mas a gente vai auxiliando ali conforme vai conseguindo, porque realmente eu estou graças a Deus, com a agenda, com a lista de espera assim, bem gigantesca. Por isso, até a questão do curso que eu já criei, vou começar a gravar ele a semana que vem, para vender para essas mães, como descomplicar mesmo a fala dentro de casa, de forma muito prática. Vou começar a gravar esse curso e em agosto provavelmente ele já vai estar à venda.
para auxiliar essas mães que não conseguem até ter esse profissional. É como se fosse uma réplicazinha, um clonezinho meu lá dentro da casa da pessoa. Maravilha. Esse curso vai sair, é um sonho, assim, como empresária, esse é um dos meus sonhos atuais. Os meus outros diz que quando a gente fala alguns sonhos, assim, muito abertamente, você não pode falar, porque senão... O empreendedorismo tem isso, tem que guardar algumas coisas. Algumas coisas a gente deixa debaixo do pano, porque senão as concluir ideias vai se dispersando, mas eu tenho um sonho, assim, bem, bem grandioso, que no momento eu só estou estudando como que ele vai sair do papel, por isso que eu nem vou abrir, porque no momento não tem nem possibilidade, assim, de como sair. Eu tive uma pessoa que me ajudava na questão contábil, ela não era experiente, essa pessoa não tinha experiência, e minha empresa passou, assim, por um processo bem difícil, porque eu tive que pagar muitos juros e multas para o governo que eu não estava, por falta de experiência, agindo da forma correta, e eu tive que sanar essas dívidas, e não foi muito fácil assim, mas hoje eu tenho uma pessoa, um contador comigo, que ele já tem experiência, já trabalha nessa área, ele me explica assim de forma muito clara, que eu consigo entender. Eu já estudei, também fiz curso de gestão, até com uma profissional que trabalha aqui na cidade, para entender essa questão do meu financeiro mesmo, porque eu trabalhava muito e o dinheiro só sumia. Não era nem só a questão da mentalidade, porque você fala assim, você tem uma mentalidade estudada, mas se você não souber como que trabalha seu dinheiro no financeiro mesmo, ele também não vai ficar. Não é só questão da mentalidade em si. Se você não souber do financeiro mesmo, como organizar o seu dinheiro, ele também não vai ficar. Você pode ter a mentalidade mais organizadinha, você também tem que entender ali o fluxo do seu negócio. E eu misturava muito o meu salário. Eu achava que não tinha salário, mas eu estava roubando da minha empresa um monte, porque virava uma confusão, uma bagunça. Então eu fui organizando todas essas questões e tá mais organizado hoje. Tem uma secretária que hoje me ajuda também na questão de marcar as consultas, de captar essas pessoas. Então tem esse núcleo agora que eu estou formando ao meu redor, que antes eu não conseguia, e hoje eu já estou conseguindo manter a minha empresa com uma amplitude maior. Isso é muito bom, e assim, você disse claramente sobre a questão do financeiro, é algo muito importante para as pessoas que estão nos acompanhando, é porque você pode ganhar milhões, né? Mas se você não tiver uma organização financeira, o dinheiro vai embora mesmo, não tem jeito. Então é importante você ter uma planilha, você entender para onde ir, como caminhar, o que deve fazer. E a gente na escola a gente não aprende isso, né? Então a infelizmente a escola não ensina isso hoje, então a gente tem que buscar fora. É aquele estado, né? O estado A e o estado B, né? O estado que eu estou hoje, o estado atual e o estado desejado. Então, para onde eu estou? Então, quando a gente pega uma ajuda profissional em qualquer área da vida, isso acaba nos ajudando muito a encurtar os nossos caminhos, os nossos movimentos, né? Então, assim, tem sonhos grandiosos que ainda tá debaixo do papel, que está guardado as 7 chaves, e tem sonhos que a gente faz parte do movimento, assim, e a gente fica muito feliz, né, de você estar lançando esse curso que pode agregar o Brasil e o mundo, né, que tem brasileiro em qualquer lugar do mundo aí, e que você pode estar ajudando e levando essa simpatia com clareza, com humildade, com simplicidade. Como diz, você como mãe, mas também como dono de casa, então você vai levar esse método com certeza do curso muito simples para as pessoas entenderem e buscar. Então fica aí, agosto provavelmente já tem vendas aí, e com certeza quem vai na frente bebe água limpa, eu vou dizer isso. Então prepara para comprar barato, para buscar essa oportunidade e para ajudar a sua família, né, um novo segmento que você pode ver qualquer hora, você pode ver qualquer movimento depois, né? Ou se vai ser um lançamento ali online que vai estar acompanhando, mas isso tudo acaba ajudando sim, e hoje a tecnologia é isso, então a gente precisa estar entrando nesse mercado, né? E sem dúvida, você de parabéns por isso. E como você, agora vamos lá, a gente vai assim, tá vendo? Agora a gente vai lá no como que você saiu lá do Pará e veio parar em Barra do Garças? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Eu saí do Pará com 17 anos, como eu falei, eu morava na fazenda, totalmente, assim, perdida. Fui direto para uma cidade grande. Minha cidade não tinha nem 15 mil habitantes, acho que na época. Hoje ela tem 25 mil. Então, eu fui para uma cidade grande buscando estudo com a família que eu não conhecia,
pessoas, é minha tia de consideração, que a gente tinha um convívio com meus pais quando eu era pequena, mas eu não conhecia minha tia. E fui com a cara e com a coragem, literalmente com uma mala aquelas malas de avião, não tem, pequenininha, e a metade era livro, tá? Não tinha nem roupa dentro. A metade da mala era livro. Então, quando eu cheguei lá, fui estudar, fui entrar no ensino médio. Sofri muito bullying, porque eu falava muito paraense mesmo, chiando muito. Tinha uma linguagem bem... Mas meus pais são analfabetos, então tinha essa linguagem mais, vamos dizer, da roça. E quando eu fui para Goiânia, depois de um tempo que eu consegui entrar na faculdade, depois de trabalhar em um hospital, que eu aprendi muito com esse médico que eu trabalhei, ele me deu uma visão assim de mundo muito grande, e foi quando eu conheci a fonoaudiologia, entrei na faculdade, fiz minha faculdade na PUC, tive profissionais assim excelentes que eu trago até hoje, e se eu ligar a qualquer momento para eles me ajudam, me auxiliam, e tem esse convívio muito grande. A minha turma também foi uma turma pequena, então tudo tem essa questão. Quando eu fiz o vestibular pela primeira vez, com a cara e com a coragem, eu recebia um salário mínimo, na época, em 2015, o salário mínimo acho que era 700 e alguma coisa, não me recordo, e a faculdade começava com 900. Eu falava assim, como é que eu vou recebendo 700, vou pagar uma faculdade de 900? A matemática não fecha. Não fecha não o negócio. Aí no início de 2025 eu fiz o vestibular, fiz a matrícula. Aí quando eu fui fazer as contas, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Aí eu tranquei a matrícula, aí fui trabalhar. Fui com esse médico, trabalhei dia e noite quase com ele, guardei um dinheiro, fiz uma proposta para ele que eu ia sair e arrumar outro emprego, e ele aumentou meu salário, foi para 900. Dava para pagar a faculdade já. Aí eu entrei de novo, aí eu falei assim, eu passei como bolsista, né? Isso era a faculdade como bolsista. Aí depois eu falei, agora eu não vou passar como bolsista, mas não é possível passar 2 vezes. Aí, graças a Deus, no meio do ano de 2025, eu passei novamente, aí comecei minha faculdade. Fui trabalhando, fazendo outras formas de arrumar dinheiro. Por isso que eu falo que eu não sei como que eu paguei minha faculdade, tá? Porque eu recebia R$900. Lógico que meu marido me ajudava. Tinha a questão que eu comecei a morar no apartamento do meu pai. Mas a matemática, se você colocar hoje, não fecha não, não fecha, tá? Então, teve todo esse desenvolvimento. Aí eu fui buscando, mesmo trabalhando muito, eu fui buscando outras formas de estudar, porque eu chegava em casa muito tarde, morava num setor bem longe de Goiânia, chegava bem tarde em casa, começava a trabalhar muito cedo. Então, eu fui arrumando estratégias de crescer. Antes de eu sair, eu passei também numa pós-graduação, e já saí da faculdade com uma pós-graduação. Aí, como que eu cheguei aqui em Barra do Garça? Minha sogra mora aqui próximo, em Bom Jardim. Então, a gente vinha nas praias aqui de Barra do Garça, tem lugares lindos, a gente saía de Goiânia, vinha para as praias aqui, para casa da minha sogra. E teve um concurso de Nova Chavantina. E eu, no 7º período, faltava um ano ainda para terminar a faculdade, estava entrando no 7º período, eu e um amigo nos aventuramos e fomos fazer o concurso em Nova Chavantina. Nós dois, acho que tem a mesma mentalidade, é paraense, é tudo vai indo levando o outro. Então a gente veio, pensou que não ia passar, porque a gente não tinha estudado o suficiente, mas estava na faculdade, tudo fresquinho, fomos lá, passamos. Ele passou em primeiro lugar, eu passei em segundo lugar. Olha só. Aí a gente pensou assim, nossa, a gente passou em primeiro lugar, vai chamar rápido, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Aí a gente voltou para Goiânia. Aí aconteceu uma coisa assim, que até hoje acho que a gente saiu no jornal da PUC e tudo mais, porque a gente conseguiu uma formação extraordinária. Só que para essa formação extraordinária a gente tinha que ter primeiro o dinheiro para pagar a faculdade inteira, o ano que faltava, e tempo para estudar. Então eu comecei a estudar de manhã, de tarde e de noite, e fiz 1 ano em 6 meses. Então 1 ano de faculdade eu fiz em 6 meses. Hoje, vendo assim, teve os pós e os contras. O concurso não me chamou depois. Mas eu me formei 6 meses antes da minha turma. Então, eu não tive aquela festa. Não pude ir na colação de grau. Mas a minha colação de grau foi com o reitor da PUC. Teve essa vantagem, assim, que eu tive a minha colação de grau junto com o reitor da PUC. E depois, como o concurso não me chamava, surgiu a oportunidade de trabalhar aqui na prefeitura.
de Barra do Graça. Aí eu formei no dia 30, eu peguei minha colação lá extraordinária com o reitor no dia 30 de maio de 2019. No dia 5 de junho eu já estava empregada aqui. Falando, tá, prefeitura, eu não tinha meu diploma ainda. Tá abrindo agora. Tá abrindo agora, vocês me contrataram. O tempo passou. O tempo passou. Depois de uns 5 dias eu consegui meu diploma. Mas aí eu comecei a trabalhar. Foi outro aprendizado assim imenso, trabalhar dentro da prefeitura. Não tinha um salário assim muito bom. Até hoje não é muito bom o salário lá, mas eu saí já tem um tempo. Mas foi um crescimento muito grande, porque eu aprendi muita coisa, na prática mesmo, de atender pacientes. Eu atendia muita gente, muita gente. Então, o conhecimento que eu tenho hoje, pessoas profissionais que levaram 15 anos para crescer, eu tenho 5 anos de formada. E eu ganho em questão financeira e de aprendizado e de tudo, eu ganho desses profissionais que já têm vários anos de formado. Então, todos esses caminhos que eu fui, essas decisões que eu fui tomando, me fizeram chegar aqui onde eu estou hoje. Foi com medo? Foi sim, com muito medo. Mas até as pessoas, a gente teve um encontro esse mês passado, na verdade no mês de maio, no dia dos 5 anos de formada, a gente encontrou a nossa turma. E elas falam muito disso, que eu sempre fui muito de tomar decisões, que é a cara... você sempre foi muito corajosa. Eu falei, obrigada. Você só sorri, agradece e vai. Mas não é sempre assim. Lógico que é muita coragem. Mas tudo foi um caminho assim, bem doloroso também, mas foi muito recompensador mesmo. Mas eu acho que começou lá no início dessa história que você contou, quando você foi morar com a sua tia de criação, que você levou uma malinha, que a metade era livros. Então aí já começa por aí. Né? Os livros foi muito importante para você, que trouxe conhecimento. Outro conhecimento gerou coragem para você ter atitude, e a atitude gerou as habilidades que você foi criando, se tornando. E aí aonde você foi passando, você foi deixando essa marca, deixando esse registro de muito trabalho, muita dedicação e muito esforço para vencer. Então, a gente voltando na Fundação Napoleão Hill, a gente lembra muito dessa teoria, né? Que é o conhecimento, né? As atitudes e habilidades. Então, somente através do conhecimento que eu posso mudar alguma coisa. Então, para os pais que não aceitam, né, os filhos nessa situação, nesse diagnóstico, ele precisa buscar esse conhecimento para mudar a mentalidade. Depois ele precisa buscar uma atitude para ter coragem de dar o próximo passo, e depois já vai ficar uma habilidade, vai ficar simples. Então, tudo que a gente faz, a gente vai chegando a uma perfeição melhor e vai ficando tudo muito mais leve, vai ficando mais tranquilo, vai ficando tudo muito mais fácil, mas toda essa jornada gera muito dor. E todo novo dá um desconforto, né? Porque é um novo, é algo diferente. Então, assim, é enfrentar isso. Então, olha que história maravilhosa, né, que você está trazendo para nós aqui, que serve de inspiração, que é uma grande inspiração, essa coragem sua, essa ousadia. Mas, lembra, gente, ela sempre buscou o conhecimento. No entanto, ela foi para Chavantina, passou em segundo lugar, o amigo em primeiro, porque ela falou assim, não, vou deixar meu amigo passar em primeiro, porque vai não ficar tão feio. Mas é sempre esse ponto, né? Você buscando o melhor sempre, buscando conhecimento sempre, buscando servir sempre, buscando fazer o seu melhor na prefeitura. Porque toda vez que você deu o seu melhor na prefeitura, você aprendeu mais. Eu tenho, aliás, tinha, que ele faleceu, mas ele falava assim que o melhor lugar de aprender era dentro de uma UTI. Era dentro de uma UTI que ele aprendia bastante coisa. O melhor lugar que ele tinha que aprender era nos plantão, porque ele chegava a todo tipo de gente. Era gente com a perna quebrada, era gente sem perna, era gente esfaqueada, era gente de todo tipo ali, que dava uma lição na vida dele muito grande de aprendizado e conhecimento. Então, quer dizer, é desde o momento que você se permite passar por uma dor, você vai crescer, você vai evoluir, né? E sem dúvida nenhuma teve bastante dores, né? Agora sim, voltando assim na questão dessa... Hoje, com o seu trabalho, com o seu propósito, com a sua missão, você na sua área, né, entregando uma qualidade de vida melhor para as famílias, como você se sente, a importância de viver isso tudo que você viveu para chegar aqui hoje, valeu a pena? Segundo, como se fosse preciso fazer de novo, você fazia?
E outra, e o que realmente você sente como missão para entregar para essas famílias hoje? Eu falo muito assim, se eu não estivesse passado por tudo o que eu passei, tem algumas coisas que a gente deveria relevar, mas tudo bem, foi aprendizado. Se eu não estivesse passado por todo esse processo, eu não estaria preparada para viver o que eu vivo hoje, mesmo sendo cada fase que você vai subindo é um desafio novo, para você chegar no topo da montanha, quanto lá em cima é o mais belo, né? Mas quanto mais você vai subindo, mais desafio vai tendo e você vai tendo que superar. Vai ficando muito mais sozinho também, né? O topo vai selecionando muito. Então eu falo muito, até estava ouvindo uma história ontem que estava passando por um período assim anteontem mais desafiador da minha vida, e estava lendo a história de novo de José. Por que se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, sido afastado da família, passado por todo aquele desafio que ele passou, ele não teria aprendido como decifrar o sonho lá do rei. Então, se ele precisou passar por todo aquele sofrimento para ele estar preparado para entrar no castelo e governar, porque não adianta nada ele ter entrado no castelo, ele ia permanecer sem ser conhecido, não ia ser chamado, porque ele não estava preparado para aquilo. Então, todo o caminho dele foi uma preparação para ele viver o propósito de vida dele. Então, lógico que isso, quando aconteceu, e hoje eu vejo muito isso, quando você está no topo, quando você subiu uma barreira diferente, vem as pessoas para te derrubar, vem as pessoas lá de trás, às vezes, que te conheciam naquela outra versão e acha que você ainda é aquela versão, e às vezes vem cutucar você realmente na sua dor, ali no que realmente às vezes ainda te machuca bastante. E essas questões me fez crescer muito. Tudo que eu passei dentro de cada fase que eu passei me preparou muito para eu viver o que eu vivo hoje. Porque hoje, para alguém falar, lógico que ainda tem algumas pessoas que me afetam muito mais em falar, porque são pessoas que eu confio, então se me falar vai me afetar. Outras, tipo assim, quem é você? Não faz nem diferença. Então a pessoa que te diz também influencia muito. Então eu falo muito, principalmente na questão do desenvolvimento ali, não é o que você fala como profissional, é a pessoa que está falando. Então um profissional da falar certas coisas vai afetar muito a família. Agora se o vizinho, não sei o que, falar, não vai afetar. Então de quem vem te afeta muito, de como vem ali. Então esse processo foi importantíssimo para eu viver o que eu vivo hoje. Olha só que lindo mesmo essas palavras, e a importância de você reconhecer isso, né, para o nosso público, que as pessoas estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, essa importância da coragem mesmo, e essa história de José, né? Eu acho que a história de José é um sonhador, que para a gente crescer, primeiro a gente tem que sonhar, mas o que é mais bonito é no fim, né? Na hora que ele fala, que os irmãos dizem, não, eu posso ser seu escravo, não tem importância, aconteceu que o sonho dele lá atrás disso, os irmãos se curvaram diante dele, e ele falou claramente, eu entendi que esse propósito é para não deixar vocês morrer de fome, é para me acolher minha família, é para trazer de volta. E quantas pessoas ele no José não ajudou, porque estava uma escassez total de comida, e ele se preparou 7 anos para que isso acontecesse e governou como ninguém nunca governou. Ele não foi só casar com a filha do faraó, pelo contrário, ele estava lá para ser o gestor e depois, através de ser casado com a filha do faraó. Então, ele mostrou a competência para tudo isso. E é isso, né? Então a gente vai falando, a gente vai entendendo, a gente vai buscando esse caminho. E hoje você, nessa postura, né, que você tem como profissional, como líder, como hoje empresária, como mãe, como esposa, mas a sua profissão hoje, você entende que é uma missão, é um chamado, é um propósito? Eu falo, igual eu falei no início, que a fonoaudiologia me escolheu, então é assim um propósito de levar de uma forma. Lógico que eu aprendo todos os dias, a comunicação humana é um complexo assim, e até outra questão, quando o fonoaudiólogo, o que é? É o profissional ali, base, por exemplo, às vezes as famílias não têm condições de pagar toda a equipe multidisciplinar, todos os profissionais, eles meio que selecionam o profissional que vai auxiliar com mais
função. Então, o fonoaudiólogo é essa base, porque ele está diretamente auxiliando na fala, na comunicação. Então, sim, é um propósito. Deus já havia falado há muito tempo atrás. Eu falei, gente, independente de religião, de tudo, eu acredito muito desde sempre que Deus tem um propósito na nossa vida. A gente não é obra do acaso, está escrito na Bíblia, o cientista fala isso. Você não foi, eu vim aqui porque eu vou fazer de qualquer jeito. Não, se você não fizer o que realmente você faz, outro vai fazer, mas Deus vai te cobrar depois. Então, eu não quero que ele vai me cobrar algumas coisas, né? Mas eu não quero que ele me cobre tanto. Seja leve, né? Deus, seja leve um pouquinho. Seja leve, eu tô fazendo a minha parte aqui. Mas sim, é um propósito, sim, de transformar, através da minha vida, transformar a vida de outras pessoas, principalmente que sim, a gente pode e deve viver uma vida leve, que a maternidade, que o desenvolvimento dos nossos filhos, que tudo que a gente aprendeu, toda a nossa história, sim influencia na vida das nossas crianças, e essa questão de quebrar esses paradigmas. Porque os pais hoje vencem muito de quebrar, de fazer diferente da próxima geração, mas eles estão replicando tudo, porque não tem o passo a passo. E eu quero realmente esse passo a passo, do primeiro passo, segundo passo, como que você faz com que a sua criança tenha um futuro brilhante, tenha um futuro que saia na frente, que transforme a vida das futuras gerações. Isso é muito importante. Você entregar esse passo a passo, né, é um método que vai ajudar as pessoas que não tem uma experiência, não sabe como lidar com isso, não sabe como viver. Isso, como diz, vai encurtar muito tempo para que a família vive mais em paz, vive mais tranquilo, que realmente é uma missão maravilhosa, é uma missão sobrenatural mesmo que você está deixando. E uma pergunta assim, agora voltando para o lado do empreendedorismo, né? O que te fez vir para a Academia de Negócios com Alma? O que foi esse movimento que falou, não, eu vou entrar ali, eu vou ver o que tem ali, ou alguém convidou, mas assim, o que te fez esse movimento vir para a Academia de Negócios com Alma? Eu vou tentar ser um pouco assim, não tão, tão curta e direta. Mas o meu público, as pessoas que eu conheço, a comunidade, vamos dizer, que eu conheço, era um público que eu gosto de estar, mas eu queria estar num outro patamar. Então, dentro da academia de negócio, a gente está até falando sobre isso antes, que tem as pessoas que têm a mentalidade e o crescimento e os resultados que eu quero chegar lá. Então, eu quero estar perto dessas pessoas, eu quero sentar na mesa das pessoas que eu quero chegar no patamar, quero aprender com as pessoas que já chegaram e que estão crescendo cada vez mais. Então, a academia de negócios foi eu sempre fui muito visionária de pensar, lógico que eu vivo hoje e vou curtindo cada processo, mas de pensar o que é que eu faço para chegar lá no próximo passo. Então, sair lá de Goiânia para vir para cá não foi uma tarefa fácil, porque eu morava em Goiânia, no apartamento próprio e tudo mais, dentro de uma cidade grande. E o que me fez vir para cá? Então, eu sempre fui pensando o que eu quero do meu futuro. Quero ter filho, quero criar numa cidade. Então, foi a mentalidade. Foi o crescimento, os resultados que vocês têm que me fez chegar até aqui. Que maravilha, que maravilha. E hoje, né, que nessa caminhada, nessa jornada de buscar o conhecimento, então você sempre que busca o estudo, busca espelhar, busca, né, sempre voltar. Então você tem vários projetos, vários planos, inclusive esse está na agulha aí para sair, que é esse lançamento do seu curso, para que mais pessoas possam chegar. E hoje você tem o seu espaço, você tem vários sonhos para isso, e a gente fica feliz, né, de estar compartilhando junto essa caminhada, essa jornada, e que a gente possa nos ajudar tudo. Mas agora eu queria fazer tipo um bate-volta com você aqui, de uma pergunta, e você talvez dizendo uma palavra, uma frase. Trabalho. Edifica. Vida. Um propósito e tem que ser vivida, vamos dizer assim. Família. A base de tudo. Deus. É meu porto seguro, é quem me colocou aqui, é quem me faz ter o que eu tenho. É simplesmente tudo. Sonho. Que as famílias sejam mais leves, que realmente sejam famílias, porque tá tudo um pouco destruído. Maravilha. E agora sim, tá vendo? Passa muito rápido, já estamos aqui quase 1 hora de episódio, e a gente fica muito feliz, mas eu queria que sim, que você pudesse deixar
para as pessoas que vão nos assistir depois, para as pessoas que estão vendo agora, para as pessoas que talvez vai ficar aí, né, solto aí, gravado no nosso momento, e as pessoas vão estar compartilhando, vão estar deixando, mas que esse final que vem do seu coração, que vem da sua alma, que vem da sua experiência, o que você pode deixar hoje para as pessoas do seu conhecimento, uma frase, uma mensagem, um texto, uma palavra que toca no seu coração, que você pode compartilhar para que nós possamos evoluir e crescer ainda mais? Tem muito de falar assim, que independente da fase que a gente tá, é literalmente só uma fase e vai passar. De realmente se cair, chora eu falo muito para as mães, falo assim, eu não tenho tempo de descansar, mas nem que seja 1 minuto no banheiro chorando, você tem, enxuga a lágrima e continua de novo. Vai ser mais fácil? Não, pode até ser mais difícil do que estava antes, mas continua, que vai dar certo no final, que tudo que a gente passa é um aprendizado, e usar sempre o lado bom daquilo. Falar assim, você vai viver de gratiluz e viver que tudo é... Não, tem muita pessoa escrota no mundo, mas você pode afastar delas, você pode ficar longe. Então, não é você viver viver dentro dessa lama e se afundando mais. Se você chegou no fundo do poço, é sinal de que agora você pode subir. Então, é disso que, mesmo estando muito difícil, escolhe captar aquela coisa ruim para você não fazer de novo, e as coisas boas para você conseguir continuar, porque senão você fica preso naquele sentimento e não consegue sair. É isso aí. Então a gente fica muito feliz, gratidão mesmo por você estar aqui com a gente, gratidão pela sua presença, por dizer sim para a Academia de Negócios com Alma, por dizer sim também para viver até o Mastermind hoje, né, que é da Fundação Napoleão Hill. Então você já está nesse movimento também, e também por estar aqui dando essa aula para os pais, para as famílias, para nós, e pegando a sua experiência de vida para viver o sobrenatural. Então fica muito feliz de você compartilhar um pouquinho da sua história e dizer que as portas estão sempre abertas para você. Seja sempre muito bem-vinda e pode contar com a gente sempre, tá? Eu a quem agradeço, foi um crescimento assim extraordinário, estar com pessoas que eu falo assim, cada vez que eu converso com elas, eu falo assim, eu não estou sozinha. Realmente tem alguém para me aparar quando a coisa fica mais séria. Então é uma experiência assim única, e que a gente só tende a viver coisas ainda mais grandiosas, com fé em Deus. Amém. Tamo junto. E você que está nos acompanhando, você que está em casa, meu muito obrigado, gratidão. Também o Júnior está sempre nos bastidores cuidando, e meu filho está aí aprendendo agora para ser um expertise também aí na tecnologia, para nos ajudar. Então gratidão a todos, fique com Deus, um forte abraço. E você que não faz parte da Academia de Negócios, fazer sentido, procura a gente, vamos nos unir para crescer e evoluir, e todos nós possamos mudar as nossas mentalidades e fazer uma Barra do Garças, um Pontal, um Aragarça, um Vale do Araguaia melhor. Esse é o nosso desejo, nosso sonho, e gratidão, fique com Deus, um forte abraço.